Bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Essa é uma leitura para o seu signo. Se você cruzou o caminho desse vídeo, é porque aqui tem uma mensagem para você. Você pode olhar os vídeos do seu signo de Sol, Lua e Ascendente. E se você quiser uma leitura direcionada para sua energia, é só entrar em contato comigo através do link que está na descrição. Para você que é do signo de Peixes, a promessa de 2021 é um ano bem interessante que não me surpreende, saiu como energia geral a carta da Rainha de Copas. É uma carta bastante associada aos piscianos, porque ela é do naipe das emoções, do naipe de água, naipe de copas, que fala sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso emocional. Uma rainha, ela domina esse campo. É uma energia que ela tá estável, ela tá em casa. Inclusive, as rainhas são relacionadas ao elemento água. Então aqui ela é duplamente água. Ela é a água da água. Isso significa que ela tá super em casa e confortável no lugar dela, no lugar onde ela tem pleno controle e domínio do que ela sente. Saúde emocional, equilíbrio emocional é a promessa do ano de 2021 para quem é do signo de Peixes. Alcançar esse lugar de controle emocional, já que é um signo bastante emotivo. Eu sou pisciana, inclusive, então eu falo com conhecimento de causa e é como se nesse momento a gente conseguisse de fato controlar o que sente. Você pode sentir muito, mas você tem domínio sobre o que você sente. Isso é muito bom. A força, carta que saiu como força pro ano, é a carta do condicionamento, que é o diabo. É uma carta que fala, uma energia que fala sobre instintos, sobre aquilo que você tem de mais básico no seu sentir físico. Aqui nesse tarô que eu uso, ele aparece como condicionamento e fala sobre aquilo que a gente esconde para poder se adaptar ao meio. É como se fosse uma energia direcionada desse diabo, que tradicionalmente a ideia do símbolo do diabo seria uma força muito forte, né? Uma grande força que chega a ser sem controle, no sentido de você permite que os seus instintos te comandem. Aqui é como se você cortasse as asas para poder se encaixar, para poder fazer parte do bando. O leão, a imagem é muito clara, o leão ele se disfarça de ovelha para poder pertencer ao grupo. Ele tem muita força, só que ele está escondendo. Ele prefere não ser leão e ele está condicionado a essa limitação. E para mim o que isso traz como força é poder de adaptação. Isso é muito bom. E é uma característica, inclusive, também do signo de Peixes, uma característica tradicional que é dita. Somos um signo mutável, então é um signo que se adapta às situações e consegue lidar, mas precisa tomar cuidado para isso não virar só limitação. Ao invés de ser adaptação, se transformar numa limitação, que você deixa de ser quem você é para ser mais próximo de quem tá perto, sabe? Ser mais adaptado ao ambiente onde você tá, perdendo a sua identidade. Porque
aqui a grande força do diabo é exatamente manter a identidade dele, a imagem tradicional do diabo, não essa, pelo menos pra mim. Seria a ideia de você manter a sua identidade apesar do meio. Você continua seguindo os seus instintos, você continua confiando na sua força, no seu poder interior, apesar de estar em um lugar que talvez te limite, entre pessoas que talvez não te compreendam. E como desafio, a carta que saiu foi a carta do sonho, o 6 de copas. Mais uma carta do naipe de copas. E aqui tem mais 2 cartas do naipe de copas. É um naipe bem relacionado a esse signo. É comum saírem muitas cartas para as leituras do signo de peixes. E a ideia clichê tradicional que todo mundo fala, que eu não concordo muito, mas concordo um pouco, sobre a ideia da pessoa sonhadora. Aqui vem como um lembrete para você não se deixar perder no meio dos seus sonhos. Se você tem essa característica clichê dos piscianos, tentar não fazer disso uma armadilha para você mesmo, porque como desafio é exatamente não se deixar levar, sabe? Quando você começa a viajar nos seus pensamentos, principalmente sobre coisas que nem aconteceram, sobre possibilidades, e você se perde nesse pensamento, deixando de agir no mundo real, né? Deixando de fazer coisas práticas na sua vida, enquanto você está idealizando cenários perfeitos que não necessariamente vão acontecer, mesmo que você se empenhe muito. Eu acho que é muito por esse caminho de vamos lidar com o que é real, vamos trabalhar com o que a gente tem aqui nas mãos nesse momento. Seria ótimo estar num lugar melhor, ter algo melhor, né? Ter um resultado diferente, mas o que eu tenho agora é isso aqui, então eu vou lidar com isso, eu vou me adaptar e lidar com isso, ao invés de ficar projetando, pensando lá na frente. Inclusive, projeções, a carta que saiu aqui, eu pedi uma carta que trouxesse o aprendizado do ano de 2020, que vai ser levado para o ano de 2021. E vieram essas 3 cartas, elas pularam juntas e eu aceitei. Elas falam sobre grandes transformações, sobre o relâmpago, né? É a carta da torre, tradicionalmente. Ela fala, é uma energia abrupta, de mudança abrupta, algo que cai por terra e a partir dos escombros você transforma em algo novo. É uma mudança, é uma transformação muito grande e muito inesperada. E como eu estava falando sobre as projeções, aquilo que você projeta realmente no outro ou no mundo, você fica pensando e querendo que seja de um jeito, você projeta uma ideia, uma imagem que você tem de algo que poderia ser perfeito, algo que poderia ser pelo menos melhor, quando na verdade não é a realidade. Se você agia assim, se você tem esse padrão de comportamento, é um ponto muito importante de atenção, que você tente lidar com isso, transformar isso, porque isso tá aqui como um impedimento. Porém, se você já conseguiu fazer esse movimento de não cair nessa armadilha, esse é um grande aprendizado que você leva do ano de 2020 para o ano de 2021. A carta da harmonia, ela é muito engraçado. Essas 2 cartas, elas parecem muito distantes, né? A ideia delas parece muito distante uma da outra, mas aqui elas me trazem uma mensagem muito interessante até, porque é como se
todas as dificuldades viessem, todos os impedimentos, tudo que deu errado, vem como uma grande forma de você aprender a observar como que você pode se harmonizar no meio disso tudo. E se harmonizar no sentido de o que você sente e o que você pensa. Tem uma ponte entre os dois. E essa ponte, né, são 2 golfinhos, inclusive. Mais uma referência ao signo. É como se tudo isso, todas essas coisas que não deram muito certo ou que desabaram e que pareciam grandes problemas na sua vida, na verdade só vieram te mostrar o caminho que você tinha que fazer nessa ponte entre o que está acontecendo, o real, o que você está racionalizando, o que você está pensando sobre e o que você está sentindo e o que você quer também, que inclusive é uma mensagem que vem daqui a pouco. Eu tenho aqui algumas cartas de oráculo, eu não coloquei na mesa para não ficar muito confuso, mas isso vai ficar muito claro daqui a pouco. Vou só seguir aqui com essas últimas 3 cartas que eu pedi para ver as energias para sua área de relacionamento, de trabalho, carreira e finanças e de saúde. Na área de relacionamento saiu uma das melhores cartas que poderia sair, a carta da completude. É como se você alcançasse o final do ciclo, aquele momento de comemoração, aquele momento em que todas as peças se encaixam no lugar certo. É uma ótima promessa de que vai tudo se encaixar. Você vai entender por que as coisas aconteceram como aconteceram. Se você teve dificuldade, empecilhos na sua área de relacionamentos, na sua área emocional, a promessa aqui é de que você vai entender o porquê disso tudo. Tudo tem um propósito, nada é por acaso. E vai tudo fazer sentido. Positivamente. Isso é como se só tivesse quase lá, só tivesse faltando uma pecinha para ser encaixada, para que essa imagem geral te traga a mensagem que você precisa para entender e para seguir adiante. Trazendo isso para os relacionamentos, a gente pode pensar que vai ser um ano muito, muito bom. Torço por isso também, inclusive. Mas é como se fosse depois de você nadar muito, aproveitando aqui a imagem da água, depois de você nadar muito, você, ao invés de morrer na praia, né, que é a frase normal de se ouvir, pelo contrário, você alcançasse a linha de chegada e não tem outra coisa a fazer senão comemorar chegar lá, chegar onde você deseja. Então é uma energia muito boa. Para a área de trabalho, carreira e finanças, o 3 de espadas aqui aparece como isolamento glacial e me traz uma ideia de muita atenção, muito cuidado que é preciso ter. E eu acredito muito que passe por aqui, por essa ideia de ficar sonhando demais, pensando demais, sem agir, sem fazer algo prático para mudar o que você deseja, que não tá bom, para alcançar o que você sonhou. É como se você tivesse parado, a ideia de congelar. E mais uma vez, que é muito curioso sair justo essa carta, porque estamos falando de um signo de água, estamos falando de várias cartas do naipe de água, do naipe de copas, e essa carta é de um naipe de espadas, que é um naipe de ar, porém, ela é toda feita de água, congelada, mas é água.
Então é como se talvez você se veja, se coloque num lugar, numa armadilha, num lugar de trava, de impedimentos. Você se colocou lá quando ficou viajando na maionese ao invés de agir no mundo prático. Ficou idealizando um cenário, mas não lidou com a realidade. Ficou esperando algo acontecer ao invés de agir com o que você já tinha em mãos. Então é como se fosse isso. No momento em que você entender que você precisa agir ao invés de idealizar, essa água derrete, ela volta a ser água. Você deixa de estar isolado, estagnado, e a vida começa a fluir, profissional e a sua vida financeira também. Então, a principal coisa é muita atenção quando você começar, quando você se pegar pensando mais do que agindo, idealizando mais do que agindo, porque é um caminho que pode te levar a isso aqui. Então, é um grande alerta para esse próximo período, para esse próximo ano. Na área da saúde, saiu a carta dos amantes. E, para mim, essa carta aqui, nessa área, ela fala sobre amor próprio, sobre você buscar dentro de você o seu conforto, o seu próprio espaço, você abrir espaço interno para olhar para si, para se tratar melhor, para cuidar de você. Mais uma vez, é uma promessa de algo muito bom, muito positivo, um momento muito positivo. É como me traz uma ideia de aconchego, de conforto. Então, para mim, indica um período muito positivo. Mas tem um trabalho a ser feito, né? Não é só ficar esperando cair do céu. Mais uma vez, é um movimento de você ir em busca, de olhar para si. Essas duas pessoas, né, elas são iguais, elas estão olhando uma para outra, me trazem essa imagem de um reflexo, realmente, de uma pessoa olhando no espelho, olhando para ela mesma. É um momento total de olhar para si, de cuidar de si. Inclusive porque quando a saúde está equilibrada, quando você está cuidando de você mesmo, as outras áreas elas tendem a fluir melhor, né? Quando isso aqui está desequilibrado, as outras coisas também vão emperrando. Você, por exemplo, se você não dorme direito, você não rende direito no trabalho, você fica de mau humor e pode acabar descontando nas outras pessoas, nos seus relacionamentos. Então, é só um pequeno exemplo, mas é uma grande realidade. Bom, sobre as cartas do oráculo, a mensagem, eu pedi uma mensagem complementar para a leitura, e a mensagem, ela se repete o tempo inteiro, é muito engraçado, e é basicamente o que você quer, você descobrir aquilo que você realmente quer. E eu acho que isso amarra todas as outras áreas, ideias, tudo que eu falei aqui nesses outros pontos. Ao invés de você ficar idealizando, por exemplo, você descobrir na prática o que você quer, o que você precisa fazer por você, pela sua saúde, pelo seu bem-estar, o que você precisa fazer para destravar a sua vida financeira. Eu vou colocando as cartas aqui e vou falando, porque ela, como eu disse, ela realmente se repete. A mensagem se repete. O que você quer? Tenha clareza sobre o que você quer. Eu quero tudo e quero agora, só que ela saiu invertida, essa carta. Me traz uma ideia de que você
até pode querer tudo e querer agora, mas você não sabe o que você quer ainda. Então, não adianta nada querer tudo se você não sabe o que você quer. Porque aí você acaba não querendo nada e principalmente não fazendo nada. E por isso, essas novas oportunidades no caminho também saem invertida. São dois... Vou ter que cortar isso. Dois páginas. São 2 páginas juntos no meu oráculo. É a carta referente, são as cartas referentes aos páginas. É um início, é uma oportunidade realmente, são ideias de oportunidades. Mas as duas estão invertidas. Porque eu associo muito a essa ideia que eu falei aqui, mas isso se aplica a tudo, né? Quando você não tem clareza sobre os seus objetivos, sobre o seu caminho, sobre os seus desejos, você acaba ficando parada, porque você não sabe qual direção tomar, para qual lado você vai. Então, você acaba não enxergando as oportunidades, elas acabam não existindo, simplesmente porque você não está enxergando, você não está olhando para o lado certo, para o lado que você quer. Isso me remete também a essa ideia aqui, quando você faz essa ponte, quando você entende o que você sente, quando você conecta mente e coração, quando você entende de fato o que você quer, os seus desejos, os seus sentimentos e os seus objetivos. É nesse momento em que isso aqui vai virar pro lado certo, em que as oportunidades vão vir, em que essa água aqui vai descongelar e vai fluir, a sua vida vai fluir. E a última carta que saiu desse oráculo foi Escolha ver o mundo através da lente do amor. Mais uma vez, é bem tradicional, né, falar de piscianos que são amorosos, que são amorzinhos. É uma energia, é um signo que tem uma energia empática, uma energia acolhedora. E é um recado para que, ao meu ver, apesar de tudo, às vezes, apesar de coisas que acontecem, esses momentos de dificuldade, apesar de tudo, você seguir enxergando o mundo através do amor, sabe? Através dessa compaixão, da empatia, da busca pelo fazer o bem, da busca pelo amor, por espalhar amor, espalhar coisas boas ao seu redor. Eu enxergo muito por aí. Essa é a leitura para o signo de Peixes. Eu espero que o seu ano seja, de fato, tão maravilhoso quanto aparece aqui. Lembrando que tá tudo nas suas mãos, né? Inclusive, derreter esse gelo tá nas suas mãos também. Se você não cai nas suas próprias armadilhas, eu torço, espero de coração que você consiga fazer esse movimento para que a sua vida de fato flua e seja um ano maravilhoso, melhor do que todos os anos anteriores. E é isso, a gente se vê no próximo ano. Até lá!